Os aviões são uma das façanhas mais belas da engenharia moderna, um símbolo da inovação contínua da humanidade, uma porta de entrada para qualquer lugar do mundo, mas também uma condenação a bebês chorando, a turbulências e ruídos constantes, e a um conglomerado de bactérias. Independentemente de em qual você acredite mais, nós trouxemos fatos aterrorizantes que mostram o quão nojento e assustador pode ser o fruto da nossa modernização. Mas antes nos ajude colocando um like no vídeo e se subscrevendo para fortalecer o canal, e para mais conteúdos como esse. Agora sem mais enrolação, aqui estão alguns fatos assustadores e nojentos sobre os aviões. O primeiro fato assustador sobre os aviões é que não existe o assento mais seguro. Cada acidente aéreo é único, e é impossível calcular o assento mais seguro até que o acidente realmente ocorra. A posição mais vantajosa dependerá do tipo de acidente, varia se o jato mergulhar de nariz, capotar ou pousar na água. No entanto, estimativas foram feitas sobre o local mais seguro. Em 2012, um grupo de pesquisadores usou um Boeing 747 não tripulado, equipado com manequins de teste de colisão, e o colidiu em uma simulação de pouso de emergência no deserto mexicano. A parte dianteira da aeronave foi considerada a mais afetada. A cabine de comando ficou destruída, alguns assentos foram arremessados a centenas de metros, e devido à destruição generalizada, passageiros vivos provavelmente teriam ficado gravemente feridos ou mortos. Essas descobertas são comprovadas por uma análise de 2015, baseada no Banco de Dados de Acidentes Aéreos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Eles descobriram que os assentos do meio, próximos à parte traseira da aeronave, apresentaram as menores taxas de fatalidade, com apenas 28%. Uma diferença significativa quando comparada a uma taxa de 44% nos assentos do corredor no meio da aeronave. Em última análise, a probabilidade de uma pessoa se envolver em um acidente de avião ao longo da vida é de 1 em 1.800, em comparação com 1 em 112 em um acidente de carro. Então essas estatísticas podem estar apenas se agarrando a um palpite insignificante. Outro fato nojento e também assustador sobre os aviões é que o banheiro não é o lugar mais sujo. O fato de um local onde as pessoas usam um banheiro, e esse banheiro não ser a coisa mais suja desse local, é sem dúvida uma estatística alarmante. Um estudo de 2015 descobriu que embora as maçanetas embutidas tivessem 265 unidades formadoras de colônias de bactérias por polegada quadrada, havia outros dois locais repugnantes com ainda mais patógenos. As bandejas dos encostos nos assentos eram os locais mais colonizados por bactérias nas aeronaves, com 2.155 unidades formadoras de colônias de bactérias por polegada quadrada. E isso é impressionante, 8 vezes mais do que nas maçanetas embutidas. Provavelmente, isso se deve às limitações de limpeza entre os voos. A equipe tem a oportunidade de remover o lixo, mas não de realizar uma esterilização mais completa. Um estudo de uma universidade descobriu que as bactérias nesse local sobrevivem por mais tempo do que em qualquer outro, elas podem sobreviver por até 7 dias. As saídas de ar superiores também se mostraram pouco higiênicas, com 285 unidades formadoras de colônias de bactérias, enquanto as fivelas dos cintos de segurança e os encostos de cabeça também levantaram suspeitas. Com entre 150 a 350 pessoas a bordo de cada voo, o potencial de propagação de germes é quase infinito e horrível. Outro fato assustador sobre os aviões é que às vezes os pilotos adormecem nos controles. O tédio no trabalho é um dos problemas mais comuns que afetam vários funcionários, mas a cabine de um avião não é exatamente o lugar ideal para ficar entediado e tirar uma soneca. Uma pesquisa realizada pela Associação Europeia de Pilotos de Avião avaliou 6.000 pilotos, utilizando um barômetro de fadiga. 3 em cada 5 pilotos na Suécia e na Noruega admitiram cometer erros em seu trabalho devido à fadiga, e na Alemanha esse número chegou a 4 em cada 5. Mas os dados revelados foram ainda mais alarmantes. Mais de 40% dos pilotos britânicos confessaram ter cochilado nos controles de um avião comercial. Mais drasticamente ainda, 1/3 deles admitiu ter acordado e encontrado o copiloto também sonolento. Embora os pilotos tenham permissão para tirar um cochilo durante o voo, pelo menos um deles deve estar acordado o tempo todo.
Os resultados foram tão abrangentes que a Associação Europeia de Pilotos de Avião descreveu o fenômeno como o mais comum, perigoso e subnotificado na Europa. Outro fato assustador sobre os aviões é que a turbulência está piorando. Inúmeros passageiros aéreos conhecem bem esse cenário desagradável, um anúncio público repentino, uma corrida frenética para apertar os cintos de segurança, e as bebidas derramadas no chão. A turbulência aérea já é um incômodo e não vai diminuir tão cedo. Cientistas acreditam que a turbulência extrema deverá aumentar devido às mudanças climáticas, no espaço aéreo congestionado da América do Norte, da Europa e do Pacífico Norte até meados do século. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera também deverá dobrar em relação à concentração pré-industrial. O custo econômico estimado das despesas operacionais após uma turbulência é de 150 milhões de dólares a cada 365 dias para as companhias aéreas, e espera-se que esse valor dispare junto com a crescente extensão da turbulência em pleno ar. A ironia da situação é difícil de ignorar. De acordo com um artigo de Ciência e Tecnologia publicado, os aviões são 50 vezes piores que os carros por passageiro em termos de impacto no aquecimento global em 5 anos, e, portanto, os aviões estão criando seu próprio problema apenas por existirem. Outro fato assustador sobre os aviões é que você pode estar voando sem motor ou com apenas um motor. Os voos transoceânicos eram tipicamente realizados por aviões comerciais de fuselagem larga, com 3 ou 4 motores. Na lógica da aviação, a união faz a força, mas esses jatos multimotores estão se tornando obsoletos, e sendo substituídos por aeronaves bimotoras mais eficientes em termos de consumo de combustível. A engenharia moderna impede que a falha de um motor seja um evento comum, mas mesmo que um deles falhe, os jatos atuais podem decolar, voar e pousar com apenas um motor, e mesmo que ocorra uma falha dos 2 motores, um avião pode planar pelo ar, perfeitamente sem eles. Enquanto houver fluxo de ar sobre suas asas, a aeronave permanecerá em voo. Portanto, um avião sem propulsão alterará sua altitude para que isso continue. Os aviões podem permanecer no ar por até 20 ou 30 minutos antes de atingir o solo. Embora a perspectiva de voar com uma única turbina ao menos seja assustadora, os pequenos micro-organismos presentes em outras partes da aeronave provavelmente são muito mais perigosos. Outro fato nojento e também assustador sobre os aviões é que a água dos aviões é contaminada. Se a exposição mencionada anteriormente sobre bactérias em aeronaves não foi suficientemente intensa, considere o seguinte: as substâncias que você ingere em um avião, principalmente a água, podem não ser isentas de contaminação. Um estudo de 2019 sobre a qualidade da água em companhias aéreas investigou a qualidade da água da torneira em grandes e pequenas companhias aéreas, e esses pesquisadores chegaram a uma conclusão surpreendente. Eles encontraram níveis variáveis de coliformes presentes nas fezes e na água servida nas aeronaves. Essa água é fornecida pelas torneiras da cozinha e dos banheiros. A água é usada para lavar as mãos e preparar bebidas quentes, como café e chá. De repente, fica fácil entender por que muitos comissários de bordo evitam intencionalmente compartilhar o prazer de consumir essas deliciosas bebidas. Outro fato que também é assustador sobre os aviões é que você pode ter apenas 90 segundos para escapar de um avião em chamas. Embora os patógenos sejam de fato repugnantes, eles são incomparavelmente menos propensos a matar do que um avião em chamas. Sem querer causar um pânico generalizado, administrações de aviação exigem que um avião possa ser evacuado em 1 minuto e 30 segundos. O motivo é o tempo que o fogo leva para consumir e se alastrar pela cabine da aeronave. Para maximizar suas chances de sobrevivência, você pode sentar-se próximo a uma saída de emergência. Essa é a opção mais estratégica. Outro fato também assustador e nojento sobre os aviões é que os cobertores são reutilizados por vários passageiros antes de serem lavados. Uma investigação de jornalistas dos Estados Unidos descobriu que a maioria desses cobertores de poliéster é lavada apenas uma vez a cada 5 a 30 dias. Além disso, são reutilizados entre as lavagens por vários passageiros. Um passageiro sortudo terá a oportunidade de receber a manta no dia mágico em que ele for lavado, mas todos os outros serão submetidos a doses crescentes de sujeira.
As administrações exigem que esses cobertores insignificantes sejam tratados com um retardante de chamas químico, mas essa é a única exigência das indústrias. A maioria das pessoas considera esses cobertores limpos, mas testes de laboratório em cobertores lacrados mostraram a presença de patógenos, mofo e outras bactérias. Funcionários da lavanderia de uma companhia aérea também afirmaram que apenas 20% dos cobertores com manchas visíveis são lavados, e o pior é que algumas companhias aéreas estão cobrando dos passageiros pelos cobertores. Aceite este conselho e leve o seu próprio cobertor. Outro fato assustador e nojento sobre os aviões é que a sua comida pode ter sido preparada dias antes de você consumi-la a bordo. Não é nenhum segredo que os pratos servidos em aviões sejam sem sabor, sem graça, e, em geral, a coisa mais sinistra que se conhece. Já foram feitas várias investigações em instalações de preparação de alimentos, e foram encontradas várias irregularidades alimentares em diversas fornecedoras de companhias aéreas. Em inúmeras ocasiões, foram encontrados utensílios sujos, ratos, baratas, formigas, produtos mofados e alimentos sem refrigeração. As refeições estão sendo atacadas em mais de uma frente. Cientistas demonstraram que, devido à transferência de sensações, os talheres de plástico pioram o sabor dos alimentos. Outro ataque à comida a bordo ocorre pela baixa umidade. A baixa umidade nas cabines dos aviões, que chegam a cerca de 12%, mais seco que um deserto, não estraga a comida fisicamente, mas muda a forma como você sente o gosto dela. O ar seco resseca o nariz e a boca, reduzindo em até 30% a percepção dos sabores doce e salgado. Outro fato também assustador sobre os aviões é que sua máscara de oxigênio durará apenas entre 12 a 20 minutos. Isso mesmo, aquelas preciosas máscaras de oxigênio só lhe proporcionam entre 12 a 20 minutos de respiração. Felizmente, esse tempo costuma ser suficiente para que o piloto guie o avião até uma altitude em que o oxigênio suplementar não seja necessário. O suposto oxigênio, na verdade, não começa assim, mas é armazenado como um coquetel de substâncias químicas, que é convertido em gás respirável. Se você ousar embarcar em um avião sem usar um traje de proteção química, tudo o que podemos dizer é: boa sorte, corajoso. E esses foram alguns fatos assustadores e nojentos sobre os aviões. Nós ficamos por aqui com mais um vídeo do canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou, não se esqueça de colocar um like no vídeo e se subscrever para fortalecer o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.